Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast da Beta. Hoje o nosso bate-papo vai ser muito interessante. Convidei e ele aceitou, Fabiano Gonçalves. Como está, Fabiano? Seja muito bem-vindo ao podcast da Beta. Prazer é meu, uma honra estar aqui, Beto, participando desse programa e poder aprender e também trocar experiências. Muito obrigado pela sua presença. Pode. Fabiano, eu sempre gosto de começar o podcast da Beta conhecendo a sua história, perguntando um pouco mais. Quem é Fabiano Gonçalves? Quando foi que você sentiu assim a sua chamada, motivação, ou motivo? Qual foi o motivo para você estar na sua carreira de hoje, fazendo o que você faz hoje pela cidade de Niterói? Bem, eu sou niteroiense, nascido em Niterói, criado em Niterói, casado com uma niteroiense, tem 49 anos, tem um casal de filhos, a Beatriz e o Caleb. Niterói, para mim, é a minha essência. Eu não consigo pensar Fabiano Gonçalves fora de Niterói. Apesar de ter assim, a oportunidade de conhecer vários lugares, viajar muito, até por questões de trabalho, mas toda vez que eu chego no aeroporto Santos Dumont, no Galeão, ou que eu venho pelas estradas e chego próximo a Niterói, aquilo ali me conecta, porque eu sei que eu cheguei em casa, né? Então, eu sou apaixonado pela minha cidade e comecei muito cedo a trabalhar, Beata, com 14 anos, no antigo Ceasa do Barreto. Aquela época, lá nos idos de 1989, 90, eu comecei a trabalhar com um amigo do meu pai, não trabalhava para comer, trabalhei por opção, porque eu queria ganhar dinheiro. Então, e lamento que hoje, infelizmente, as nossas leis não nos permitem termos ofertar essa possibilidade para o jovem, né? E assim, dos meus amigos de infância, muitos que optaram por não trabalhar cedo e ficaram na rua, muitos já se foram, não estão mais entre nós. Então, me considero privilegiado por ter tido a oportunidade de que um dia alguém abriu uma porta para mim, confiou, me deu uma oportunidade e hoje, com quase 35 anos de trabalho, vou dar essa conta rápida agora, eu me acho plenamente com vigor para mais 35 e com a perspectiva de sempre abrir a porta para um jovem. É uma política e é uma filosofia de vida minha. Dar uma oportunidade para o jovem. Para os jovens. E essa nossa geração, né? Eu também comecei com 11 anos de idade. Olha só, hein? Trabalhando e querendo já ser alguém, né? Cuidar dos meus próprios, ter meu próprio dinheiro, comprar as coisas. E hoje em dia nós não vemos isso, né, Fabiano? É muito raro. Infelizmente, Beto, o que a gente vê hoje é uma geração que eles chamam de neném, nem trabalham, nem estudam. Pessoas aí com 25, 28 anos nessa situação, pessoas com 40 anos ainda tentando se encontrar, né, morando com os pais. Nada contra quem acha isso correto, eu acho péssimo. Enfim, a gente vive um problema geracional forte no Brasil e nós que começamos a trabalhar cedo com essa perspectiva de lutar para vencer, o que eu vejo hoje é o inverso. As pessoas estão fugindo de sofrer, de trabalhar, porque trabalhar é sofrimento, acordar cedo, pegar ônibus. Não quero, muitos não querem, né? A turma está meio que com protetor, né? Não querem passar por isso. E aí nós temos os famosos desempregados estruturais, gerações inteiras que não vão conseguir entrar no mercado de trabalho porque não foram preparadas para esse mercado. Aí tem alguns que falam, mas isso é porque não tiveram oportunidade. Não, oportunidade se cria. Eu posso afirmar que se eu fizesse as mesmas coisas que vários amigos meus fizeram, eu teria tido a mesma oportunidade que eles tiveram. Agora, eu decidi romper com aquele ambiente. Eu morava, não era nada perigoso, era um ambiente de classe média baixa, onde meu pai era assalariado, com 2, 3 filhos, e tinha que pagar colégio particular, tinha que pagar plano de saúde, então as coisas eram restritas. Não sobrava dinheiro para ir para Disney, por exemplo.
Mas eu olhando aquela luta do meu pai, o medo de ficar desempregado, falei, eu não quero isso para mim. Então comecei a trabalhar muito cedo para poder ter um caminho e não ser pesaroso para ele, né? E para minha mãe, que era uma dona de casa que cuidava dos filhos, e era assim a nossa vida. Então, desde muito cedo eu aprendi a ter responsabilidade. Então, antes de trabalhar, eu via minha mãe lavando louça, então eu aprendi a lavar a louça. Via minha mãe arrumando a cozinha, eu aprendi a arrumar a cozinha. Tem uma questão que eu não suporto dormir com a cozinha suja. Então, assim, eu limpo a cozinha para dormir, porque aí começa um novo dia com a cozinha limpa. Tudo limpo. Minha mãe sempre falava isso. Se a cozinha ficar desarrumada, já começa o outro dia com problema. Então, dobrar a roupa de cama, cozinha limpa, assim, coisas básicas que eu guardei para mim e me fizeram o homem que eu sou hoje. Então, lá em casa eu tento incutir isso nos meus filhos, né? Por mais que a gente tenha pessoas que nos ajudem, mas se você não fizer isso, essas pequenas coisas, tirar o prato da mesa, tirar a comida do prato, jogar na lixeira, colocar o prato na pia, às vezes fazê-los lavar a louça, né? Fazer a comida. Esse dia eu estava explicando ao meu filho, tem 12 anos, a fazer a farofa dele. Então, eu estava lavando louça e ensinando ele a fazer a farofa. Eu falei, ó, um dia você vai precisar comer, meu filho. Se não tiver ninguém para fazer, você tem que fazer. Não depender de ninguém. Não depender de ninguém. Exato. Né? Então, eu acho que é o que nos falta hoje, Beta, é essa visão de que os nossos filhos não podem passar pelo que nós passamos. É errado. Nossos filhos precisam passar pelas dificuldades que nós passamos para que eles tenham as cascas que nós temos hoje. Exatamente. Entendeu? Porque senão vamos criar pessoas fracas. E o mundo está cada vez mais duro. Pessoas fracas em mundo duro não se estabelece. E se você não prepara o seu filho hoje, a surpresa para o mundo vai ser muito complicada. E a vida se encarrega de cuidar dele, né? Com muito mais dores, né? Sem misericórdia. É verdade. Então a gente, quando vê filhos de amigos sofrendo, aquilo ali é um alerta para nós, né? Às vezes sofrendo por hiperproteção. Isso é verdade. Foram hiperprotegidos, não deixaram as crianças, os adolescentes, os jovens a passarem pelas dificuldades da vida, tentaram provê-los de toda a proteção possível, e a criança, e nós não somos eternos, esses adultos vão ter que encarar o mundo de uma forma muito dura. Então é isso que eu vejo hoje, assim, uma visão mais ampliada da nossa geração, nesse aspecto, né? Criamos filhos evitando-os de sofrimento. Só que o mundo está cada vez mais duro. Né? Exatamente. Agora, Fabiano, quando foi que despertou em você o desejo para a área política? Porque antes de ser um político, você também fez parte do CDL, não é isso? Então, ainda faz, né? Agora eu sou presidente estadual. Estadual. Né? Eu comando a Federação das CDLs, represento 42 municípios que temos CDLs. Nosso objetivo é chegar até o final da minha gestão de 2025 com 60. Assim, eu comecei na política meio que por acaso, porque a minha trajetória, com 17 anos e meio, eu entrei na faculdade de economia, com 18 anos eu estava no banco, fiquei em banco até 26 anos, com 23 anos eu consegui eu ganhava dinheiro porque eu não conseguia gastar o dinheiro, aí complicada para meus pais, carro, enfim. Com 26 para 27 anos eu decidi sair do mercado para tocar minha vida empresarial, né? E estava noivo, e aí eu falei, vou arriscar agora antes de casar, porque eu tenho chance de errar. E foi assim que eu comecei a minha vida empresarial. Com 27 anos eu me caso, com 29 anos eu já estou no meu segundo negócio, quando eu fui chamado para fazer parte de um grupo de lojas aqui em Niterói, que por acaso tem alguma relação familiar, para eu ser o gerente financeiro da época, porque só tinha os donos e eu. Depois, um dos donos foi jubilado, assumiu o filho, aí eu assumi o papel de diretor financeiro, já fazem 21 anos isso, né? Mas nunca mais tive carteira assinada, sempre trabalhei por minha própria conta e sempre tive meus negócios, a parte disso. E aí, quando foi em 2006, quando esse meu primo, irmão, Joaquim,
Ele é chamado para fazer parte da diretoria da CDL e depois ele é chamado para fazer parte da chapa do Ademir da Nippon. Ademir veio a presidente e meu primo a vice-presidente. Ele falou, eu aceito com a condição do Fabiano ser diretor financeiro. Acabei entrando na CDL como diretor financeiro, fui diretor financeiro do Ademir, depois o Joaquim veio à presidência, eu fui diretor financeiro do Joaquim, na reeleição do Joaquim eu vim a vice-presidente e depois vice-presidente. Em 2011, eu fui, em 5 anos de CDL, eu fui alçado a presidente. Foi assim, uma coisa meteórica. Fui o presidente mais novo da CDL de Niterói. Em 2013, aí em 2012, sendo presidente da CDL, o Sérgio Ziveiter vem candidato a prefeito, precisava de um vice que fosse novo, que fosse um outsider, que fosse um cara preparado, que tivesse bom trâmite na sociedade. E eu não tinha vinculação política nenhuma, e eu acabei sendo escolhido para ser o vice do Sérgio Ziveiter. Disputamos a eleição contra Rodrigo Neves, Axel Grael, Felipe Peixoto e o doutor Seba, que já faleceu, e o Flávio Serafini. Perdemos a eleição, mas apoiamos o Rodrigo Neves e o Axel, fomos no segundo turno e ganhamos. E aí eu fui convidado para ser secretário municipal de desenvolvimento econômico, faço a minha carreira lá como secretário, o pessoal admirou, porque fizemos a Casa do Empreendedor, a Junta Comercial de Niterói, o Porto ali de Niterói, nós conseguimos a licença para botar o DIC, fizemos a lei do alvará rápido, fizemos o ajuste para a legislação dos hospitais, unificar o ISS ambulatorial com internação, abrimos a Rua Visconde Uruguai, assim, dentre outras coisas, o mercado municipal do Largo da Batalha. E aí, em 2016, eu sou chamado pelo prefeito para vir candidato a vereador, disputo a eleição, tenho 3.008 votos, mas perco a eleição por 1 voto. Uau, O rapaz da Universal teve 3.009. E aí o partido só fez 2, a conta é que faria 3, eu fiquei em terceiro por 1 voto. Perdi a eleição, o prefeito Rodrigo Neves vai para o segundo turno, apoio ele ganha a eleição, e aí me convida para ser secretário de administração, por conta da minha formação econômica e tal. Aceitei o desafio, fui ser secretário de administração, novamente faço um trabalho bem destacado, conseguimos implantar o pregão eletrônico em Niterói, controle de acesso na prefeitura, fizemos todo o diagnóstico processual da prefeitura, fizemos comitê tecnológico, uma aproximação muito forte com os servidores, isso daí propiciou a gente ter um pouco mais de capilaridade. E aí em 2020 vem candidato, participei do grupo de trabalho inicial, enfrentamento à Covid-19, de fevereiro a abril eu trabalhei muito, todos nós trabalhamos muito, o Rodrigo Neves é um cara workaholic, não nos dava descanso, então a gente trabalhou aí 20 horas por dia, era uma coisa absurdamente acelerada, até quando a gente soube que estava chegando essa pandemia. Fato é que Niterói foi uma das primeiras cidades a se preparar para recebê-la, e eu fazia parte do grupo de trabalho, e mesmo depois que eu saí da prefeitura, em abril de 20, eu ainda continuei participando de alguns grupos de comunicação com o setor evangélico, com o setor empresarial. Vem a eleição de 2020, dia 15 de novembro, eu participo, ganho dessa vez a eleição, né, como vereador, e aí lá na Câmara tem procurado também assumir a Comissão de Orçamento e Finanças, pela minha experiência à frente da administração, com os números, acabei recebendo esse presente, e estou lá até hoje. Em 2022 disputei uma eleição para deputado federal, entendi que era o momento de ampliar um pouco as minhas tendas, né, sair um pouco de Niterói, já como presidente da federação, eleito, mas não empossado. Meu mandato começou agora em 1º de janeiro. Disputei, tive uma votação para iniciante expressiva, 10.399 votos, mas não tivemos êxito eleitoral. Politicamente, até considero que sim. Em 1º de janeiro começo na federação e estamos aí desenvolvendo alguns projetos a nível de Estado e Brasil, como participando assiduamente da questão da reforma tributária. Fizemos a convenção agora em Petrópolis, onde esse tema foi muito abordado. Trouxemos 2 senadores, deputados federais, deputados estaduais, muito emblemático. Depois participei do Fórum em Brasília,
do comércio de varejo, onde o tema reforma tributária foi muito tocado também. E falando, o nosso tema de hoje, eu queria falar um pouco mais sobre a reforma tributária e quais são os principais objetivos de uma reforma tributária, para quem está nos assistindo Bem, e querem... o objetivo que nós ansiávamos é que fosse uma coisa mais simples para entendermos o peso do tributo, do imposto na composição do preço, né? E que fosse algo que reduzisse a carga tributária brasileira. A PEC 45, que tramitou na Câmara, foi para o Senado e agora foi devolvida do Senado para a Câmara porque teve alteração no texto. Em linhas gerais, seria o seguinte: instituir o IVA, Imposto de Valor Agregado, que é um sonho do brasileiro. Nós viajamos para a Europa, nós viajamos para a América e chega lá e a gente se depara com o IVA, que chamam de tax. Aqui, infelizmente, o imposto ele é composto no preço do produto. Você não sabe objetivamente quanto que você paga de ICMS. Mas o ICMS hoje no Rio de Janeiro é 0,20, é 20%. Então você pega o preço, divide por 0,80, você vai ter o preço do ICMS. Mas isso não fica muito claro para as pessoas. E aí você só sabe o preço quando você tem a tabelinha lá dizendo assim, ó, imposto aproximado. Por que é aproximado? Porque esse imposto nosso ele é em cadeia. Ele vai sendo agregado ao valor do produto em cadeia. A ideia da reforma tributária, então você que produziu lá, vamos pegar a pasta de dente. A indústria, a Gessilever, quando produz a pasta de dente, ela não produz a matéria-prima, ela compra de alguém. Então, quando ela compra essa matéria-prima de alguém, ela já pagou o imposto nessa compra de matéria-prima. Ela processa a matéria-prima e faz o creme dental. Ela vai fazer a apropriação de alguns impostos daquela compra da matéria-prima e vai criar outros impostos para frente. Por exemplo, o IPI, Imposto de Produto Industrializado. Quando ela joga para o atacadista vai pagar o preço do produto, mais os impostos federais, os impostos estaduais, e vai passar para frente para o comércio. Aí esse comerciante vai receber o produto já destacado, o preço dos impostos federais, o estadual que ele vai vender. E aí você, quando olha lá a etiqueta do preço, creme dental, R$ 4,99. Aí você pergunta assim, quanto desses R$ 4,99 de fato foi de produto? Você não consegue saber. Não consegue. Não consegue. Agora, a ideia da reforma tributária, da PEC 45, extraiu a matéria-prima aqui. Quando ela vender para a indústria, ela vai vender, supondo que seja 30 centavos. Então, 30 centavos ela vendeu para a indústria. Quanto que foi imaginemos que a tributação seja de 20%, grosso modo, para ficar mais fácil. Então, 30 centavos, eu vou destacar 6 centavos desses 30 de imposto. Aí, a Gessilever paga 36 centavos. Quando a Gessilever vai produzir a pasta lá, produzir o processor e tal, quando ela vender, vamos dizer que ficou em R$1. Quando ela vende para o atacadista, ele vai R$1 com 20% dá 1,20. Só que ela já pagou 6. Então ela recebe 1,20, que na realidade 6 já foram pagos, ela vai repassar 14 centavos. Então, o comerciante, quando esse atacadista aqui vai vender para o comerciante, ele vai vender por R$2. Então, ele vendeu por R$2. Aí, os R$2, o comerciante vai pagar 40 centavos do imposto. Só que a Gessilever já pagou 20, que na realidade já tinha pago 6 a manufatura. Então, 6 com 14 dá 20. Quando o comerciante for pagar, ele vai pagar só a diferença dos 40 centavos que ele tem que pagar com os 20 centavos que ele já pagou da cadeia. Então, ele só vai recolher mais 20 centavos. Então, percebe, os R$2 do produto é o preço do produto. 30 centavos, R$1, R$2. Quando você pagou os R$2, você pagou R$2 do produto e 40 centavos de imposto. Essa é a ideia da reforma tributária. A grosso modo, isso é maravilhoso, ótimo. Mas aí começa o problema. No Brasil, as coisas não são tão simples assim. Não são simples. Né? Porque eles pegaram 5 impostos, 3 federais, IPI, PIS e COFINS, e transformaram na CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Esses impostos vão ser arrecadados pelo governo de uma forma individual. Aí eles pegam 2 impostos, quebrando o pacto federativo.
Porque o Pacto Federativo, estados, municípios e federação, e governo federal, eles são independentes e harmônicos. Aí ele pega o ICMS, que é o principal imposto de mercadoria e serviço do estado, e faz o seguinte, pega o ICMS e pega o ISS, que é o imposto de serviço, vamos juntar esses dois, eles vão passar a ser agora o imposto de bens e serviços. Vai ser federal também. Então, o governo federal que vai arrecadar. Então, você tira do poder do estado e do município os dois principais impostos que eles tinham e você concentra na União. Então, a União passa a ter 5 impostos. 3 na CBS, que é a Contribuição de Bens e Serviços, e 2 no IBS, Imposto de Bens e Serviços. E digo mais, ela ainda diz assim, a partir de agora, vocês vão pagar o imposto, o cálculo do imposto vai ser no local do consumo da compra do produto ou da prestação de serviço, não mais na origem, como é feito hoje. Então, os maiores municípios terão as maiores parcelas desses impostos. Por quê? Imagine uma cidade como Luiz Eduardo Magalhães, que é a produtora de soja. Ela produz soja, ela vendeu a soja, exportou e tal, ela recebe em dólar. Tudo que ela precisa, ela tem que comprar de fora. Então, quem vai se beneficiar da compra dos insumos de Luiz Eduardo Magalhães? Quem está vendendo. Quem está vendendo. Porque ela é compradora de tudo. O Rio de Janeiro, por exemplo, a capital, com 6 milhões de habitantes, vai ser provavelmente muito bem influenciada. Agora, os municípios pequenos terão muita dificuldade. Para piorar, o professor Marcos Sintra, ele fala isso. Essa reforma ela surge com tantas excepcionalidades que está difícil achar a regra. Porque eles começaram a falar o seguinte, ó, esses 5 impostos, beleza, mas tem que ter um imposto diferente, chamado o imposto destacado, imposto do pecado. Esse imposto é sobre os produtos que eles querem penalizar o consumo. Por exemplo, cigarro, bebida alcoólica, coisa que aposta, assim. Então, essa classificação desses produtos, eles vão ter um peso maior de tributação para desestimular o consumo, que eles chamam de imposto do pecado. Então, você imagina, o IVA era para ter um imposto só. Nós já temos 3. 3 impostos. CBS, IBS e o imposto do pecado. Fora isso, surgiram, tanto na Câmara quanto no Senado, as exceções territoriais. Zona Franca de Manaus. Lá ninguém mexe, porque lá tem que ter uma política toda especial. Por quê? O relator no Senado foi o Eduardo Braga, ex-governador de Manaus, do Amazonas. Então ele falou, pode mexer em tudo, menos o incentivo que existe em Manaus. E aí surgem outros locais que também são incentivados e requerem essa isenção também. De igual forma, alguns setores falaram o seguinte, tudo bem, mas o meu setor tem que ter um cuidado especial. E aí entra o lobby. Ou seja, fica uma coisa... Aí imagina, o setor automotivo falou, essa tarifa, essa alíquota aí de 20%, 30%, para nós não dá, não cabe no nosso produto. Então tem que ter uma legislação específica de incentivo à indústria automotiva. Aí isso foi para o turismo, isso foi para itens da higiene pessoal, foi para o setor de transporte, foi para o setor da construção civil, para os profissionais liberais, ou seja, a reforma nem aconteceu ainda, ela está cheia de penduricalhos. Então, está difícil de imaginar o que vai acontecer. Segundo o professor Marcos Sintra, que é um crítico dessa reforma, ele diz que isso, na realidade, é apenas um deslocamento de imposto que a indústria paga para o comércio e o serviço, principalmente, pagar. O deputado Luiz Carlos Raupp, o coautor dessa PEC, junto com o Baleia Rossi, ele já tem uma visão muito mais romântica. Ele fala o seguinte, o Brasil é o pior sistema tributário do mundo. Então, qualquer coisa é melhor do que nós temos hoje, na percepção dele. E ele afirma que isso, em 10 anos, vai estar equacionado. Bem, são 2 figuras muito respeitadas em Brasília. Eu tive a oportunidade de estar com os dois 2 vezes, só que eles têm visão de mundo diametralmente opostas. Eu prefiro mais a visão do Marcos Sintra. É mais pessimista? Eu acho ela mais realista. Porque realmente já tem muita exceção. E durante 10 anos, Betânia, nós teremos que conviver com 2 modelos de contabilidade. O do modelo antigo, a partir de 2026, e do modelo novo. Imaginem o que vai acontecer com os contadores. Vai ter que apurar pelos 2 modelos. E vai dar um... Durante 7 anos, nós teremos o pagamento dos 2 modelos de impostos. Tanto o PIS/COFINS
IPI, por um lado, com uma regressão e o surgimento do CBS. De igual forma, depois a gente vai ter o IBS, por um lado, surgindo até que descontinue o ICMS e o ISS. E aí a gente tem uma outra questão que está sendo discutida nos bastidores, que é o seguinte: estados e municípios perderão a sua autonomia tributária. O governador não vai ter ingerência do ICMS, por conseguinte também o município não, porque o município recebe 25% da cota parte do ICMS. Os fiscais da Fazenda do Estado não poderão mais fiscalizar as empresas, porque sendo o imposto federal, vai caber quem é a Receita Federal, o IBS. De igual forma, o município, os fiscais municipais de tributos não vão ter atribuições, eles vão auditar o quê? IPTU e TBI. Porque a principal arrecadação, que é o Imposto sobre Serviço, qualquer natureza, o ISSQN, vai deixar também de ser atribuição do fiscal. E ele vai ficar regido pela Receita Federal. Então, há uma inversão no modelo tributário para uma concentração em Brasília. Se nós partimos da premissa que o Brasil tem 5.567 municípios, que 95% desses municípios não têm a menor capacidade administrativa para fiscalizar o repasse que vem do FPM, do Fundeb, do FUNSUS, do FUNSocial, vai virar uma ditadura brasiliana. E tem história ainda para muito tempo ainda, né? Tem. Até porque vários dos aspectos dessa Lei Complementar 45, dessa PEC 45, perdão, vai ter que ser feita a regulamentação por lei complementar. Então não é uma coisa trivial, é uma coisa de médio e longo prazo, preocupante. Eu acho que o Congresso, né, melhor falando, a Câmara Federal, vai se debruçar em negar alguns penduricalhos colocados pelo Senado, mas em vez de regra, o texto como está hoje é muito ruim. E detalhe, não foi a reforma tributária feita pelo Lula, é bom deixar isso bem claro, porque essa PEC é de 2019. 2019. Essa PEC é de 2019 e ela surge no Congresso, ela não vem como uma mensagem executiva do governo Bolsonaro, por exemplo. Não é algo que já tramita. Esse assunto já tramita em Brasília há 40 anos. Então tem muita história ainda para ser contada, né? Não vai ser fácil, não. Agora, nós estamos chegando ao final do ano e Sim. você participou também de uma reunião convidado do projeto Desenrola. Sim. E quais são os benefícios agora para o empresário e para a cidade de Niterói? Já que estamos aqui. Para o empresário como pessoa física, porque pessoa a física, expectativa né? de ser um Desenrola para micro e pequena empresa. Eu tive com o presidente nacional do Sebrae em Brasília, e isso foi colocado na mesa também, e o próprio ministro Márcio França, que agora é ministro da micro e pequena empresa, eu fui convidado, participei de uma reunião dos conselheiros empresariais do presidente da República, fui representando a CNDL, e aí foi até o André Siciliano que fez essa ponte para que eu estivesse lá, e um dos pleitos, né, é que haja o Desenrola, que é um projeto, uma política pública do governo para facilitar a negociação de dívidas. Realmente nós precisamos disso para o setor produtivo. Mas o que está hoje em aberto é a segunda fase do Desenrola, que é pessoas com renda de até R$5.000 poderem negociar suas dívidas com descontos. Que essas dívidas vão ser negociadas com desconto porque tem um grande fundo que compra essa dívida. E até 90%, né? Mas aí são dívidas, eu tive a oportunidade de ver, realmente tem até 90%, mas são dívidas de 2010, que já estão prescritas. Prescritas. Teoricamente, você não teria necessidade de pagar. Mas por que é importante pagar? E aí é o pulo do gato, Betânia. Hoje em dia, todas as empresas que concedem crédito, elas não estão preocupadas mais se você tem nome sujo. Isso foi do passado, isso é século XX. De 2017, salvo engano, para frente, o que passa a contar é o cadastro positivo, que é a sua timeline de pagador. Então, se você tiver uma dívida no outro dia, eu curiosamente fui ver. Abri lá o Desenrola lá pelo Serasa, fui ver. Nós temos 5 bancos de dados hoje no Brasil. Temos o SPC, que é o maior distributivo, né? No Brasil inteiro. Nós temos 2.000 CDLs, 500 mil empresas associadas e 1.400.000 estabelecimentos comerciais.
Nós somos os maiores negativadores do Brasil pela nossa capilaridade. Nós temos o Serasa, temos o Boa Vista, temos o COD e temos um novo, agora que entrou no mercado há pouco tempo, que eu não sei pronunciar o nome dele ainda corretamente, mas são 5. Só que o COD, esse novo, só trabalha com cadastro positivo. Quem trabalha com negativação? Boa Vista, Serasa e SPC Brasil. Mais conhecido Serasa. Mas além disso, nós temos também o cadastro positivo. Então, quando você vai lá pesquisar o seu nome, tem que entrar pela conta gov.br, nível prata, você consegue enxergar as dívidas que aparecem para você. Para minha surpresa, apareceu 2 contas de telefone de 2010 meu nome. Valor lá, 300. Eu não me lembro dessas contas de 2010. Jamais. Nem me lembro de eu ter telefone vivo nessa época. Mas resolvi pagar. Paguei lá R$30. Faça um acordo. R$30. Peguei as contas, imprimi, virei para a menina que trabalha comigo e falei, paga. Você Fabiano, mas você vai pagar isso? Eu falei, vou para poder não contaminar o meu score. Que a preocupação hoje nossa é a nossa score, pontuação no do score. Nós estamos no mesmo patamar, europeu e americano. Então a gente tem que se preocupar muito hoje com coisas pequenas que negativam o nosso nome. Não. Coisas pequenas de atraso, por exemplo, conta de luz. Hoje mesmo eu coloquei uma unidade de produção de energia solar na casa do meu pai no meu nome. Então eu tive que concentrar as contas de luz da casa do meu pai, que é a geradora, a minha casa e a casa da minha sogra, tudo no meu nome, para ser beneficiário da geração de energia. O que acontece com isso? Se uma das casas ficarem sem pagar a conta, ainda que seja pequenininha, o meu score é penalizado. Então eu fico monitorando o dia inteiro meu score. Tem pessoas que não se dão conta, mas, por exemplo, pagar a parcela, a prestação do cartão de crédito na data, ainda que não seja integral, é muito importante. Por quê? Ainda que você pagou o mínimo, né? Depois eu vou fazer mais dinheiro. Não tem problema. Mas não deixa de pagar na data. Para não entrar como devedor. Que aí eles têm um limite lá, de devedor de 0 a 10 dias, de 10 a 30, de 31 a 60. Agora, hoje, você está nos dando uma aula, porque acredito que muita gente não tem essa visão, entendendo a forma como você está explicando. Porque eu já conversei com pessoas mesmo que isso aí é mais uma propaganda, não se preocupa nem de olhar, né, para ver como que está o nome. Né? E hoje eu acredito que esse nosso bate-papo está sendo até uma aula, e a partir de hoje algumas pessoas vão prestar mais atenção nisso. Muito importante, Betânia, porque o cadastro positivo é uma lei. A criança que nasce, ganhou um CPF, já está com o cadastro positivo dela, já está rodando, porque ele já é incluído automaticamente. Gerou o CPF, já entra no cadastro positivo. Você não querendo, você tem que fazer um termo pedindo a exclusão. É o inverso, não é você que pede para fazer parte do cadastro, você já entra de ofício. E aí você passa a ser monitorado desde a sua tenra infância. E vai indo. Então hoje, para você conceder crédito, as empresas para concederem crédito, ela olha, vou fazer minha ficha lá de negativação. Ontem, não, foi ontem, um rapaz do banco, eu estava vendo uma operação de crédito lá, a minha esposa é sócia lá da empresa, apareceu 2 pontuações lá no nome da minha esposa, R$6 cada uma. O que é isso? Isso é algum cartão de crédito que mandou para ela, que ela nunca usou, cobrando anuidade, foi lá negativando R$6. R$6. Vai comprometer o nome dela? Não, mas é ruim, não é? Mas se você pegar o cadastro positivo dela, é importante limpar esses R$6. Eu falei para ela, procure e saiba o que é isso. Porque isso aí vai pontuar que você é uma devedora quanto mais, que você está mais de 61 dias sem pagar a sua fatura. Ele não está levando em conta que é R$6. Olha que coisa, né? Então, a preocupação nossa mudou. Então, hoje, qual é o rating? É de 0 a 1.000. Então, quem está na faixa de 0 a 500 tem muita dificuldade de tomar crédito. A primeira faixa do Desenrola, a fase 1 do Desenrola, ele pegou todo mundo que devia até R$100 em banco e mandou limpar o nome. A ordem do governo foi limpa os nomes. Os bancos foram lá, mandaram os comandos para os birôs de crédito, Boa Vista, Serasa, SPC, e mandou tirar. Beleza, tirou. Do SPC, tirou do Serasa, tirou do Boa Vista. Quitou as dívidas? Não. Essas pessoas vão continuar tendo esse esqueleto carregando para muito tempo das suas vidas. Por conta dessa dívida que foi limpada da negativação, mas não foi paga. Então, continua penalizando no score. Aí ele quer, na Casas Bahia, quer ir no Magazine Luiza, comprar.
Não consegue. A Magazine Luiza, a Casas Bahia, vai olhar para ele e vai ver o seguinte: qual o seu score? Ele não sabe, mas ela está vendo. Aí vai ver lá, o score do cara 250, 300. Vai ter muita dificuldade de ter cadastro. Crediário aprovado. Mesma coisa, CIA, E é Renner. isso que muitos não entendem. Não conseguem entender. Não conseguem entender. Agora, antigamente, as pessoas falavam assim: eu sou MEI. Um outro ponto importante que tem para a gente falar. Eu não tenho renda, eu sou MEI. Engano, tem sim. Porque o MEI hoje também, que temos mais de... Eram 3 milhões, eu acho que já passou de... Eu não tenho o quantitativo certo, mas parece que é algo assim... passa da dezena de milhão a quantidade de MEIs no Brasil. E as pessoas não se dão conta que, mesmo ele não tirando nota, todos os meses é gerado uma guia para ele de 5% do salário mínimo federal. Mesmo ele não tirando nota. Mesmo não tirando nota. As pessoas confundem uma coisa com a outra. Mas eu não tirei nota, eu não preciso pagar. Engano dela. Por quê? Porque ela está gerando um passivo com a Receita Federal, porque aquele 5% é previdenciário. Previdenciário. É uma seguridade que está sendo colocada à disposição dela, que ela tem que pagar. Então ela tem que pagar lá 5% de 1.320, dá R$ 76, salvo o melhor juízo. Não, R$ 66. Ela tem que pagar essa guia. Se ela não pagar em 3 meses, o que vai acontecer? Vai ser desenquadrada do MEI e vai para a dívida ativa da União. Quando ela for pegar o score dela lá, está 200, 150. Ela não se deu conta disso. Então, são coisas importantes que esse canal aqui pode cumprir esse papel de esclarecimento. Tem milhares de pessoas que vão para a dívida ativa da União por dívidas do MEI, que não foram lá, se inscreveram no site lá do microempreendedor individual, não tiraram o seu alvará, não emitem nota e estão produzindo dívidas todos os meses de R$ 66, 20% de multa só porque não pagou na data, mais correção monetária, e daqui a pouco ele vai olhar lá, ele está com 3, 4, 5 mil reais de multa. Aí vai querer abrir um crediário, não vai conseguir. Vai querer tomar posse em concurso público, vai ter dificuldade. Por quê? Vai estar pontuando lá na certidão dele dívida com a União. Rapaz, que incrível. Agora, Fabiano, eu sei que já estamos caminhando para o final do nosso bate-papo e eu gostaria de que você falasse um pouquinho para a gente. Você acabou de passar uma PL que foi sancionada, né? Inclusive, a assinatura do prefeito ocorreu durante um culto. Sim. Fala um pouquinho para a gente. Bem, eu sou cristão desde que me entendo de gente. Eu aceitei Jesus com 10 anos. Aceitei Jesus por quê? Porque ele já tinha me aceitado primeiro. Então, ele te aceitou. E eu aceitei ele com 10 anos. Então, e sempre trabalhei muito focado na obra de Deus na terra. E aí, quando eu ganhei o mandato, eu tenho certeza que o mandato também é para serviço do reino, né? Do reino, não só o reino desse mundo, mas o reino celestial. E tive a oportunidade de ajudar a construir a seção de um terreno mais nobre da cidade de Niterói, do Caminho Niemeyer, que só podia ser igreja. No projeto inicial do Caminho Niemeyer, são 3 equipamentos, um é destinado para a catedral protestante. Niemeyer era ateu e comunista, mas ele entendeu que o Brasil era um país cristão. Então ele falou, tem que botar uma catedral católica de um lado e a catedral evangélica do outro. Esse terreno pertenceu, a seção dele foi dada à Igreja Batista de Niterói, não conseguiu levar adiante o projeto, depois foi cedido à Igreja Adventista do Brasil, também não levou adiante o projeto, e agora nós conseguimos no nosso mandato a construção da seção, uma outorga sem ônus para a Convenção Nacional da Assembleia de Deus, CADB. De Manaus. Assembleia de Deus do Brasil, de Manaus. De Manaus. Surgiu a primeira Assembleia de Deus no Brasil, pastor Samuel Câmara. Foi uma luta, porque tivemos que construir juridicamente tudo isso, o governo colocou um edital na rua, chamando outras igrejas que quisessem participar, não houve nenhum interessado, porque tem uma restrição. O projeto ele só pode ser do escritório Niemeyer. A obra tem que ser acompanhada por eles, então é obra caríssima. Então, assim, não era uma coisa muito trivial. Mas aprove a Deus, nesse ano de 2022, nos dá a graça de conseguir colocar esse edital na rua e tal, e no dia 25 de janeiro teve a assinatura desse termo de cessão por 10 anos. Só que nós gastamos 2 anos só para aprovar o projeto na prefeitura. 2 anos. Se a sessão era de 10, 2 já tinham ido para o espaço nesse interregno aí burocrático.
Temos 8. A construção está prevista em 5 anos. É uma construção belíssima. E começa agora 2024? Aí agora ficaria o seguinte, 5 para ficar 3 anos só, não teria... Por isso nós propusemos, pelo princípio da equidade, a mesma temporalidade que a Catedral Católica tem, de 30 anos. Né? Sendo um país laico, o Brasil, se uma religião pode, a outra também pode. Então fiz um projeto de lei nesse sentido, foi aprovado na Câmara em dois turnos e precisava da sanção do prefeito. E o prefeito, muito gentilmente, o Axel foi um cara extraordinário nesse processo todo, muito republicano. Quando ele falou, não estou seguro, tem que ter um chamamento público para me blindar, nós entendemos perfeitamente. E ele foi muito honesto conosco e nós também com ele. Falamos, prefeito, tudo que for necessário fazer, nós faremos. Contratamos o projeto foi cifras milionárias, mas a Assembleia de Deus é algo extraordinário, Betânia, assim. Nada é tão grande quanto o nosso Deus. Eu estive em Belém do Pará visitando lá. É linda aquela igreja, né? O templo que foi construído por Centenário para 22 mil pessoas. O pastor Samuel Câmara conta e falou isso para o prefeito. Se eu tivesse dinheiro, não tinha tempo. Se eu tivesse tempo, não tinha dinheiro. Mas resolvi fazer e Deus fez a obra. Deus fez o milagre. Fizeram uma obra para 22 mil pessoas em menos de 8 meses. Coisa extraordinária. Mudaram o bairro, criou-se um bairro ao redor da igreja. Da igreja. E agora, aí tivemos o desafio de São Cristóvão, que a igreja de São Cristóvão ia ser vendida, aonde foi a primeira Assembleia de Deus no estado do Rio de Janeiro. Depois de Belém foi o Rio, ia ser vendida. O pastor Samuel Câmara, pastor Celso Brasil soube disso, falou que Samuel Câmara foram lá e compraram. Está paga também. E agora o desafio é a catedral aqui, que se Deus quiser ano que vem começa, a gente vai começar com uma estrutura pequena para começar o culto ali. E enquanto a gente faz a obra, toda a infraestrutura da igreja, a estrutura e infraestrutura de salas, estacionamento, cozinha, auditório, é tudo subterrâneo. E na parte superior, por conta do caminho, vai ser só a catedral toda espelhada, com vista para a Baía de Guanabara, olhando Pão de Açúcar e Cristo Redentor. Que visão linda. Não vai ter uma igreja mais bonita do que essa. O pastor Samuel Câmara é um homem, eu conheço há muitos anos. O irmão dele foi meu pastor Silas, em Barra Mansa. O Silas? É o Jonatas Câmara. O Jonatas. Eu tive o privilégio de conhecer o Jonatas. Isso, ele é casado com a filha do pastor que era de São Cristóvão, pastor Túlio Barros. Isso, do Ana pastor Lúcia. Túlio. Conheci, foram meus pastores em Barra Mansa. Tomei açaí com ele. Tomou açaí, né? É. Que benção, maravilha. Fabiano, é muito bom ter você aqui com a gente. Que bom. Desejo muito sucesso para você. Espero ver você novamente aqui. Só me convidar. Tem muita coisa para conversar. Muitos assuntos para a gente falar. Mas eu queria que os meus seguidores conhecessem um pouco mais sobre a sua vida. É o primeiro, posso dizer, na área política que o convidado que eu estou recebendo. E será o primeiro de muitas vezes que eu espero ter você aqui. Betânia, eu só queria fazer um pedido. Minha rede social principal é o Instagram, @Fabiano Gonçalves RJ. E lhe convidar também para que a gente possa retribuir essa gentileza. Lá na federação, nós também temos esse viés de fazermos programas com esse cunho mais institucional, Sim. mais profissional. E pela tua experiência como comunicadora, eu quero já deixar aqui um convite para que você esteja lá. Muito obrigada. No ano que vem estaremos iniciando o nosso projeto lá. Você vai ser a primeira convidada. Muito obrigado. Tá, obrigado, valeu. Muito sucesso para você. Obrigado, que Deus Betânia. te abençoe grandemente. Amém. Grande abraço e até a próxima. Lembrando sempre que o canal Beta, aqui a nossa melhor imagem é você. Quero agradecer a Exibida Modas que me veste. Lá você encontra o look perfeito para todas as ocasiões. A alfaiataria mais querida de Niterói. Um grande abraço, Luciano e toda a sua equipe. Próxima sexta-feira tem mais podcast da Beta. A nossa melhor imagem é você. Tchau, tchau e até sexta.